Teve um em especial em que um pai havia perdido os 2 filhos e a esposa 2 dias antes, numa explosão em Kiev, ou em Lviv, acho que em Kiev mesmo, Uhum. e que ele descobriu por uma foto que era a família dele que havia morrido, porque ele soube de uma explosão ali por perto, de onde ele morava, eles estavam tentando fugir, e aí ele viu a foto na imprensa das malas no chão e reconheceu as malas da família. E aí a Brianna entrevistou esse homem e ela chorava, e eu estava interpretando a Brianna, o Renato Geraldo estava comigo interpretando o pai. Hum. E eu sabia o que ia acontecer. Esse VT tinha passado um pouquinho, minutos antes, tinha falado disso. E aí eu pus um vídeo de gatinho no meu computador para eu não ficar olhando, para eu tentar só ouvir e interpretar, mas eu chorei junto com ela e assim que acabou, eu não conseguia respirar. Eu não conseguia, me deu os Travou. filhos são da idade dos meus filhos. Olá, começamos agora mais uma edição do Bastidores da Notícia, o videocast que coloca você dentro da CNN Brasil, conhecendo as pessoas que constroem o nosso canal. Toda semana temos uma entrevista com um colega, uma colega que pode estar diante das câmeras, pode estar na redação, atrás das câmeras, mas que definitivamente ajudam a construir a nossa programação, seja na TV ou no nosso universo multiplataforma, como eu gosto de falar. Muitas vezes são rostos conhecidos, mas às vezes são pessoas que você nunca viu porque trabalham exatamente nos bastidores. Mas hoje você vai conhecer a pessoa que não aparece na tela, mas a voz com certeza você já ouviu se acompanha a nossa programação. Eu estou falando de Denise Bobadilha, a intérprete que nos ajuda a traduzir e a levar a informação quando acontece, especialmente na cobertura da CNN Internacional. Denise, é um prazer ter você com a gente. O prazer é todo meu, a honra é minha. Não, muito obrigado. A Denise é intérprete, jornalista, tradutora e palestrante. Ela faz mestrado em Relações Internacionais na Fundação Getúlio Vargas e é pós-graduada em Política Contemporânea e Relações Internacionais pela FAAP. Parece muita coisa para quem erradamente acha, ué, mas é só traduzir. Não é só traduzir o que você faz, né, Denise? Não, e mesmo só traduzir já é um baita trabalho, né. Mas a interpretação, ela envolve você ouvir, processar e falar ao mesmo tempo. Então, enquanto eu estou ouvindo, eu estou processando e falando. Isso é um trabalho que exige um treinamento específico, uma formação específica, e também você tem que ter um amplo conhecimento, não só das 2 línguas que você trabalha, mas o conhecimento de mundo também, porque Uhum. pode entrar tudo na língua que você está ouvindo e na língua que você está falando. Entendi. Bom, vamos começar do básico. Quantos intérpretes nos ajudam aqui na CNN Brasil e há quanto tempo? É desde o começo que vocês estão aqui com a gente? Eu e a Nathalie Grau estamos aqui desde o começo, a Aham. Nathalie é minha sócia, e geralmente somos nós 2, mas quando a gente tem de montar equipe, a gente conta com cerca de 10 intérpretes que a gente pode acionar dependendo da demanda, é um debate, é uma cobertura intensa que a gente tem que ficar 24 horas e trocando, então eu tenho um grupo de intérpretes que eu aciono, e também intérpretes de outras línguas, né, a gente já fez húngaro aqui uma vez, Ah, é? uma intérprete de húngaro, a gente já fez italiano, Uhum. então não só inglês, português e português, espanhol, mas também outras línguas a gente procura entre os profissionais. E nesse ponto eu acho que a tecnologia ajuda muito, porque você não precisa estar aqui na CNN necessariamente para fazer essa tradução, né? Exatamente. No começo a gente fazia aqui de uma cabine aqui da redação, e aí com o tempo a gente foi junto com o pessoal de operações, foi descobrindo maneiras de fazer remotamente, o que ajuda muito e também deixa a gente meio maluco, porque às vezes você está em casa e fala: entra agora, daqui 5 minutos", né. É maravilhoso, porque antes a gente podia levar meia hora, 1 hora para chegar aqui e a coisa acontecendo, né. Uhum. Por exemplo, a morte da rainha Elizabeth, Sim. eu entrei de casa na hora. A morte do príncipe Philip, ainda era aqui, então eu demorei para chegar aqui uns 40 minutos, Uhum. entendeu. Facilitou muito, É. mas tem um delay, né. E tem o delay ainda por cima, exatamente, que é o atraso, como a programação deve chegar
na sua casa, mas até voltar para cá pela internet e o sinal ir limpo para você lá, nesse bate e rebate talvez chegue com atraso, então, hã, mas é um atraso pequeno também, né, É, é coisa de pequeno, segundos. coisa de segundos. Quem quem tá ouvindo não sabe, mas eu tô falando muito junto. Eu tô falando Uhum. muito junto, dá a impressão de que eu tô atrás, mas eu tô falando muito junto. Mas o ideal é quando existem eventos marcados, né, por exemplo, abertura da Copa do Mundo. Sim, E, por exemplo, Donald Trump vai fazer um discurso naquela abertura. Já sabemos a hora e o local. Então, já acionamos você, a sua equipe. Olha, sim. precisamos de alguém para traduzir o Donald Trump, para fazer a interpretação do Donald Trump nesse dia tal, hora tal. E Exato, aí monta-se essa exato, agenda, né? exato. Funeral da rainha, coroação do príncipe Charles, Sim. lançamento da Artemis, Uhum. né, tudo isso dá pra gente planejar, né. São Só não dá exemplos. pra planejar o que o Trump vai falar, mas dá pra planejar. É, e até a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Como interpretar Donald Trump, que pode estar falando da coisa mais terrível do mundo, como, por exemplo, extirpar uma civilização, acabar com uma civilização, e na frase seguinte fazer uma piada. Eu vou querer entender como é que fica isso na sua cabeça. Mas vamos deixar um pouco mais para frente isso. Antes eu queria entender como é que você se prepara. Porque, naquilo que eu estava rindo, você falou 3 exemplos: morte da rainha, coroação do rei Charles, Artemis II. São coisas tão diferentes. A morte da rainha e a coroação nem tanto, mas é uma coisa de vida real com ciência, ainda tem as tragédias de guerras, discursos de políticos. Eh, Como é essa preparação? Se eu te dou com dias de antecedência: "Olha, o Trump vai falar na abertura da ONU", você se prepara como para um evento assim? Sabe que a morte da rainha, e a coroação do Charles tem uma peculiaridade, que é o discurso religioso. O discurso religioso da igreja anglicana. Então você tem de pegar as leituras que você imagina que serão, às vezes você tem com antecipação, Sim, e você tem que traduzir de acordo com o cânone da anglicana, não como uhum. católica, não como presbiteriana, o que seja, Entendi. né. Títulos, nomes podem A mudar. própria a própria oração, a própria maneira de você ler um versículo, ela muda na tradução. Olha. Então tem isso. Isso é uma peculiaridade do discurso religioso. Quer dizer, basicamente você tem que estudar. Exato. Para qualquer evento que a gente faz, a gente tem que estudar, estudar muito. Eu me informo todos os dias, eu acompanho podcast, eu malho todo dia e eu malho ouvindo podcast. Os 2 do New York Times que eu adoro, enfim, a da Christiane Amanpour, Uhum. e leio o tempo todo, eu estou sempre antenada no que está acontecendo, mas antes disso, antes de um evento que eu sei que vai acontecer, um discurso da ONU, enfim, a posse de um novo presidente, de um novo primeiro-ministro, a gente se informa, a gente ouve discursos, vê o sotaque dele, Uhum. faz um glossário. Nós temos um glossário imenso que é compartilhado entre nós intérpretes, que a gente tem separado por abas, aba guerra, aba economia, aba em que a gente vai acrescentando Ah, termos vocês vão pra construindo esse glossário. sim, sim, é Olha, um isso é bom. glossário coletivo nosso. Entendi. E quando você falou, a gente se prepara, todos nós nos preparamos para cobrir a Artemis agora, a Artemis II, quando pousou, enfim, toda a aventura dos 10 dias de Artemis. Eu também pesquisei muito, vi documentários sobre a Apollo 13 de 69, Apollo 11 de 69, enfim. Bom, vi da 13 também, né, mas tudo deu certo. Mas enfim, a gente pensa em todas as possibilidades, então a gente vai, só que eu não tenho que ter atenção a questões que a Denise precisa ter atenção. Numa dessas traduções da Artemis, e eu achei engraçado porque eu percebi que você deu uma parada, mas depois soltou. Em inglês alguém estava falando o peso ou alguma coisa e saiu em pounds, ou seja, em libras. E aí você deu uma parada, mas depois fez a, digamos, conversão, tradução para quilos. Como é que você consegue fazer isso? E foi muito rápido. Eu sei porque eu fico só imaginando. Quero ver agora. Agora eu quero ver como é que ela vai sair. Bom saber, viu. Pegadinha, né. Não Não, tô maldosamente, mas brincando. com uma admiração. Porque ela sempre acerta. Mas como é que você faz isso? Qual é o seu segredo? Ou você tem essa tabela na cabeça? Não, eu não na cabeça eu não tenho. Eu procuro assim, a parte da preparação é também a gente trabalhar com o que enfim, com o que virá. Ah, Num furacão. Um furacão, aquela tela da CNN americana, ela tem
tantos dados numéricos, vários dados numéricos, e Uhum, todos são no sistema imperial e todos são diferentes do nosso sistema métrico. uhum. Para o nosso, para nosso público, não faz sentido falar em pés, em milhas por hora, em polegadas. Então eu tenho uma tabelinha, impressa que eu escrevi e que eu tenho aproximação desses números. Claro, não precisa ser preciso na questão do em medida em Não, não dá. centímetros, não Aí dá. não dá para fazer a conta, porque ou eu falo ou eu faço a conta e o número entra num lugar diferente do cérebro. Aham. Então não dá. Mas no caso da Artemis, eu até tô com a anotação aqui, eu tô O uma bloco uma dela. bagunça, mas enfim, eu me entendo nessa bagunça. Mas eu tinha feito aqui, eu tinha anotado antes Aham. alguns dados da Artemis em quilos e libras, em pés e em metros, para na hora eu dar essa aproximação. E isso foi Entendi. mudando, né, ao longo da descida e também no lançamento, os Aham. números foram mudando e cada vez que eu ouvia um eu falava, porque você no ar, você pode improvisar e cortar o que você está falando e Claro, mudar de assunto e chamar claro. alguém, eu só traduzo, só traduzo. Perfeito. Eu tô ali, eu não tô para comentar, eu não tô para falar: "Desculpa, Márcio, eu não entendi", Uhum. né, eu não posso fazer isso, Você né, tá para ser a voz daquela pessoa ali. Se aquela apenas, pessoa não falou desculpa, Márcio, você não vai soltar um desculpa, de Márcio. forma alguma, não é Entendi. meu papel. Mas tem vezes que você não entende alguma coisa? A questão do sotaque, por exemplo. Tem, O tem. sotaque em inglês, o sotaque indiano é completamente diferente do sotaque escocês. Tem algum sotaque mais difícil para você? Eu tenho um pouquinho de pânico de sotaque australiano. Ah, é? É. Eu acho que quando eu ouço um australiano falando, o meu cérebro começa a dar uma: "Isso não é britânico, isso não é americano, é Aham. australiano". Mas depois pega? Depois pega, mas eu tenho essa que a gente chama de a normalização ali, ela demora um Sim. pouquinho. Eu gosto do sotaque britânico, alguns sotaques gosto bastante, é o com o qual eu mais me identifico, Hum. mas em geral, os estrangeiros falando inglês, eles têm uma facilidade e uma dificuldade. A facilidade é que o vocabulário deles é mais restrito, Uhum. então eles não vão usar gírias ou expressões, idiomáticas no Aham, inglês muitas vezes, a não ser aqueles que têm um inglês mas no geral o vocabulário é mais curto. aham. Mas o sotaque espanhol tem sotaque muito forte, italiano tem sotaque muito forte, Hum. indiano tem sotaque muito forte, japoneses. Então, é por isso que a gente tem que estudar antes. Você tem que ficar ouvindo o sotaque e saber aonde ele vai pegar você. E a tradução, a preparação de uma intérprete para trabalhar na TV, como aqui é o nosso caso, ou para fazer um evento, uma reunião da ONU, uma cabine, se chama Sim, cabine? sim, É assim que sim. se fala, na cabine. É uma preparação diferente? Olha, eu faço também, eu sou intérprete para o mercado privado, faço eventos e tudo mais. A gente se prepara para um e para outro, da mesmo jeito, fazendo glossário, ouvindo, estudando, trocando com um colega. Então essa preparação ela é muito parecida. O que tem de diferente na televisão, e por isso eu e a Nathalie, a gente chama intérpretes que já fizeram TV alguma vez, é que aqui a gente não tem, é um termo técnico que chama decalagem. A gente não tem um intervalo entre o que a pessoa está falando e a nossa tradução, não pode ter silêncio. Ah, Então, o Trump começa a falar, eu começo a falar. Se eu fizer silêncio na TV, as pessoas mudam de canal, porque elas acham que está com algum problema. entendi. Numa cabine, num evento, a gente pode esperar a frase terminar às vezes, ou chegar na metade da frase, para pelo menos a gente ter um pouquinho mais de contexto. E às vezes até na plateia alguém vai olhar para trás, assim, e vai pensar que tá, mas daqui a pouco começa e tá tudo bem. Na TV Entendi. não, na TV a gente tem que ficar colado. Nossa, é muito mais difícil então, não é? É, é difícil porque você às vezes tem que mudar de rumo no meio da frase, aí você pode gaguejar, né, Ah, porque você está indo para um rumo e a frase, o pensamento foi para um outro lado e você tem que reestruturar aquela frase, e aí você dá uma reestrutura no português ali. agora, eu me arrisco a dizer que para uma boa profissional, para um bom profissional intérprete, nesse seu trabalho, é preciso muita experiência, né, vivência, viagens, estudo. É claro que devemos ter bons jovens que fazem isso, mas às vezes o jovem não teve tempo de ter essa vivência toda. Ele não viu o Jimmy Carter, por exemplo, ele não viu o George Bush,
ele não viu o Bill Clinton, talvez ele não mal tenha visto o Obama, para chegar agora na tradução deste presidente. E acho que é importante ter esse contexto, ou não? Total. Não viveu uma inflação, Não viveu uma não precisa inflação. ser fora, né, quer dizer, É. não sabe o que é não poder votar, né, mesmo que, enfim, tem toda uma experiência, assim, a nova geração tem intérpretes maravilhosos, Uhum. que eles têm uma vantagem que eles já foram educados em inglês desde muito pequenos. Então eles têm um domínio da língua que é muito bonito, muito idiomático, e eu admiro demais. Mas eu acho que o lastro, conhecimento de vida, ter história, Uhum. ter RG baixo, como diz um dos mestres da interpretação, né, o número do RG baixo ajuda, porque a gente não cai vazio no ouvido. Você ouve, Kissinger, você já sabe do que se trata, você não tem que buscar: "Ah, foi", não, você sabe quem foi Kissinger, É, exatamente. sabe, você tem esse lastro mesmo. Isso é interessante, isso é muito interessante de perceber que acho que em toda profissão um pouco assim, mas como você bem disse, às vezes o jovem tem certas vantagens, mas essa essa vivência, particularmente aqui, eu acho que faz falta, por mais estudioso que ele seja. E como você disse, é preciso estudar o tempo todo, né. O tempo todo, porque intérpretes trabalham com eventos de todas as áreas. A gente tem que falar com engenheiros como se fôssemos engenheiros, em inglês e em português. Uhum. Falar com médico como se fosse médico. Falar com professor da GV usando termos acadêmicos, né. Mas aqui na televisão, particularmente, eu acho que a gente sai um pouco dos termos técnicos apenas, para ir Sim, também para a vida real, né. sim. Eh, e a Denise estava falando que um dos momentos mais emocionantes dela, antes da gente começar a gravação, foi durante a guerra. E quando você narra a guerra, é vida real. Eh, eu fico pensando se você vai se emocionar um dia numa interpretação de um evento de engenharia, de medicina talvez até, contando uma história de vida, uma cura, mas aqui no jornalismo, no dia a dia e nesse mundo tão duro que a gente vive, talvez seja mais comum você se esbarrar com esses temas que te emocionem mais, né, que ou pelo menos embarguem a garganta. É ao vivo, né. E é ao vivo. É ao vivo. Num evento que tem um depoimento, que a pessoa pode contar algo muito triste que aconteceu com ela, ou algo triste não está acontecendo naquele momento. Hum, Aqui a gente está sujeito a narrar um fato muito fresco, né, como eu estava contando para você, sim. ou da gente ficar com medo do que a gente vai narrar. Conta exatamente o que que você me contou. Tem 2 histórias que eu acho marcantes, assim, uma foi a saída do Afeganistão em 2020, agosto de 2021, salvo engano, eu acho que preparou a gente como equipe a lidar com guerra, Quando as né. tropas americanas estavam Estavam acho que a palavra é abandonando o país, né. abandonando o país, né, então elas estavam correndo atrás dos aviões, uma coisa assustadora, É. teve explosões. E a Clarissa Ward, ídola total, estava ali no meio de Cabul, toda paramentada, né, com uma roupa preta, só com o rosto para fora, e ela começou a ser ao vivo, e ela começou a ser cercada por populares ali, e eles falando em mais de uma língua com ela, falando coisas, e ela começou a ser cercada, e eu só pensava desculpa, mas é verdade o que eu só pensava: "Não explode, não explode". Eu estava com uma tela com ela na minha frente, assim, uma coisa podia Porque acontecer e qualquer havia uma coisa. revolta enorme da população Sim, afegã naquele momento, percebendo que os americanos estavam saindo e o Talibã voltando como voltou. sim, e ela americana, ou Uhum. que fosse qualquer estrangeiro, eles podiam não Sim. identificar, mas era um, né. E aí, quando veio a guerra da Ucrânia, ah, porque isso foi em 2021, a guerra da Ucrânia em fevereiro de 2022, depois outubro de 2023 Gaza, a gente está numa boa sequência, É, né, que só que não. fase, que fase. Aí depois e agora Irã. Quando veio a guerra da Ucrânia, teve momentos tristíssimos, mas teve um em especial em que um pai havia perdido os 2 filhos e a esposa 2 dias antes, numa explosão em Kiev, ou em Lviv, acho que em Kiev mesmo, Uhum. e que ele descobriu por uma foto que era a família dele que havia morrido, porque ele soube de uma explosão ali por perto, de onde ele morava, eles estavam tentando fugir, e aí ele viu a foto na imprensa das malas no chão e reconheceu as malas da família. E aí a Brianna entrevistou esse homem,
e ela chorava, e eu estava interpretando a Brianna, o Renato Geraldo estava comigo interpretando o pai. Hum. E eu sabia o que ia acontecer. Esse VT tinha passado um pouquinho, minutos antes, tinha falado disso. E aí eu pus um vídeo de gatinho no meu computador para eu não ficar olhando, para eu tentar só ouvir e interpretar, mas eu chorei junto com ela e assim que acabou, eu não conseguia respirar. Eu não conseguia, me deu os Travou. filhos são da idade dos meus filhos. As imagens que apareceram da família dele em família são ima então foi muito difícil, foi muito difícil. Mas no geral eu seguro bem, assim. É porque você normalmente você fica assistindo a tela enquanto faz a interpretação? Sim. Funciona melhor assim, imagino, né? Não, eu preciso ver, eu Ah, preciso ver. Eu não posso fazer só com áudio. para ver gestuais Linguagem e tudo corporal, conta, né? tudo conta. E às vezes até leitura labial um pouquinho, se você não entende uma palavra, às vezes você olha e fala: "Não, ele foi isso que ele disse", então a gente precisa ver. E nesse caso da guerra da Ucrânia, você meio que, é o que eu entendo, você meio que virou de costas para aquela tela e ficou só É, ouvindo a ali. tela em cima aqui, o meu computador aqui, eu evitei olhar. Eu tinha que olhar de vez em quando, mas eu evitei olhar, para tentar não dissociar um pouquinho. Entendi. É muita coisa na cabeça. É muita coisa na cabeça, eu imagino. E ainda mais as anotações no bloco. Quer dizer, é assim que você trabalha então? Uma tela em cima, vendo a pessoa falar e fazendo a interpretação, mas ao mesmo tempo, imagino fazendo anotações de palavras, de situações que podem voltar em algum momento. Por isso que eu não posso ouvir vocês no estúdio. Eu não ouço o que vocês estão falando quando vocês me chamam, eu não ouço nada, porque eu já Aham. tenho bastante voz na minha cabeça. Então Obrigado, eu entendo isso, tudo bem. eu só recebo: "Ó, vamos entrar, vai começando que a gente já vai entrar", ou então, o Vance começou a falar, você começa e a gente entra, Aí, mas eu não ouço vocês me chamando, não ouço a cabeça, não é. ouço vocês me chamando. Entendi. Você já começa a fazer aquela interpretação e nós aqui na CNN plugamos em algum momento, claro, na volta de um comercial, É, não, eu depois não que o fico fazendo o tempo todo, senão é muito cansativo claro, e acabo perdendo também, né, depois de um certo tempo você não funciona mais. é. Mas quando tá, assim, a 1 minuto de entrar, eu já vou começando, já vou falando, já vou traduzindo, até porque aí eu vou aquecendo. E a questão da interpretação, isso é muito interessante, quando você ouve o Trump, e a gente sabe como o Trump pode falar, não rápido, mas, meio entrecortado, mudar de assunto muito rapidamente, ele pode falar nomes e não dizer quem é aquela pessoa, daí a necessidade de você estar por dentro do noticiário, de saber quem é aquela pessoa. Mas você tem essa liberdade para explicar coisas que o Trump está dizendo, mas que do modo que ele fala, erraticamente, pode ser que ele não tenha explicado. Você tem essa, digamos, autoridade, possibilidade de fazer aquela explicação. Ó, ele está se referindo aqui a antiga secretária de Estado que foi demitida porque perdeu o emprego, porque trabalhou mal. Alguma coisa nesse Ah, sentido? tudo isso não, eu acho que eu não posso me dar essa É autoridade. porque é muita coisa. É, E você acaba perdendo o fio da meada também. exato, exato. O que acontece, mas eu me dei autoridade de pelo menos ter um aposto ali, de ele falar assim: "Ah, porque ontem eu estava falando com o Mark". Aham. Aí eu falo: "Ontem eu estava falando com o Mark, o secretário-geral da OTAN", Uhum. entendeu? Pelo, Porque pelo, pelo tema do assunto, pelo tema que está sim, e até acontecendo porque eu ali. sei que ontem ele teve uma reunião com o Mark Rutte, secretário-geral da OTAN. Então você explica quem é pelo menos É o muito cargo. rapidamente, mas eu acho que, não dá para deixar, o público às cegas, nesse Uhum. sentido, né. Claro que às vezes ele cita alguém tão aleatório que, né, Sim, não vou saber sim. mesmo, mas sempre que possível eu faço esse pequeno aposto. Interessantíssimo isso. E e ele não fala muito rápido, então isso ajuda também. É o que eu ia perguntar agora. Pessoas que falam depressa demais são problemáticas, porque uma vez eu fiz um evento em português, aí o rapaz da cabine, ele estava traduzindo para uma audiência que tinha muita gente de origem americana, né, língua inglesa, ele veio falar comigo no intervalo: "Olha, tá ótimo, mas tá falando muito depressa". Você pode fa esse é um problema grande para vocês? É, Ou é o maior? não sei se é o maior, não sei, mas dependendo do orador ele pode ser o maior. Ah, Ah,
porque, por exemplo, você pega o Marco Rubio, ele tem uma fala, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos. Ele tem uma fala que é rápida demais e muito desencontrada. Se ele não está fazendo discursando, se ele está respondendo para repórteres, ele quanto mais nervoso ele fica, mais rápido ele fala. Ele fala muito rápido. Não dá para segurar. O Trump não fala rápido. O J.D. Vance, pouquinho, mas não é nenhum exagero, né. O Biden não falava rápido, né. O Guterres fala muito rápido, o Antônio Guterres, secretário-geral Da da ONU. ONU. Ele é português. Ai, que eu achei que isso seria ótimo, porque eu falei, de alguma forma o discurso dele vem montado em português para o inglês. Não, ele é aquela pessoa que encadeia uma coisa na outra, Hã. e se você perde o terceiro item, o quarto item não faz. Tipo o Mário Sérgio Cortella, Aham. que vai dando encadeado. Se você Te perde obriga a um prestar atenção. e falar, porque se quem está ouvindo, se perder o terceiro, o quarto fica para trás, e ele corre. É interessante que você passa a conhecer as pessoas também. Isso que você falou do Marco Rubio é interessante, né? Ele falando num discurso, ele tá tranquilo, mas respondendo a perguntas de jornalista, ele Exato. fica mais. A gente percebe que ele fica mais sério, que ele Sim, fica mais tenso. sim, sim, sim. E ele Ah, fica numa posição na defensiva. Ele fica ah. totalmente na defensiva. É muito interessante que, enfim, poucas vezes eu tinha conversado assim com a Denise Bobadilha, mas a gente já trocou mensagens, poucas também é verdade, pelo Instagram. E aí uma vez eu elogiei a Denise porque era um discurso do Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, na época da libertação dos reféns israelenses de Gaza. E aí ele discursando, de repente ele começa a soltar aquilo que você falou, acho que no começo da entrevista, itens religiosos, palavras, expressões religiosas. Então ele falava Spirit of Joshua, Spirit of David, Josué, Spirit of Davi, Maccabees. os Aí no macabeus. Maccabees eu falei, quero ver, Saíram os quero ver. macabeus. E saiu Macabeus assim, numa facilidade incrível. Porque às vezes a gente consegue ouvir um pouco o som original, o som de baixo, assim. Ou eu tava ouvindo o de baixo na CNN Internacional, falei, não, volto pra CNN Brasil, quero ver como é que ela fez e volto assim. Olha Não, eu quero isso. aprender com Eu sei, isso, eu tô Denise, brincando, aprender, tô no brincando, sentido absolutamente de tô aprender. brincando. E você soltou o Macabeus colado ali no Maccabees. Isso é estudo. Isso não tem outra palavra. Isso Ou é você é uma estudo. pessoa religiosa. Isso é estudo. Religião, assim, eu tive uma educação católica quando criança, então eu tenho entronizado algumas sequências na cabeça que eu sei como se fala, Aham. né. Mas é estudo. Agora, o Netanyahu, em que eu não estou falando da pessoa, do que ele Não. fez, mas ele discursa muito bem. Uhum. Ele tem um inglês muito limpo, ele tem uma dicção boa, ele tem uma cadência muito boa para falar, então o discurso dele é um discurso fácil Uhum. de traduzir, Entendi, entendi. nesse sentido. Mas a gente não sabe quando ele vai soltar uma expressão religiosa, a gente não consegue. Isso é na hora que você. Ou você tinha. Você não tem uma anotação aí, Maccabees, Não, Macabeus. Você não não, tem não isso. tenho. E tem uma particularidade que eu não sei se cabe a gente falar aqui, mas que é interessante, é que às vezes eu não estou ouvindo o idioma em que eles estão falando. Quando ele discursa em hebraico, Aham, eu ouço a intérprete que faz o hebraico para o inglês, que eu não sei se ela é do governo ou se ela é da Reuters, aham. e ela tem o costume de todas as palavras que estão em hebraico, ela fala com o sotaque local. É como se a gente estivesse falando para um gringo, hã, Maracanã, Sim, sim. Ou e sobre não temas de samba. não Ah, Maracanã, para ele sim. entender. Então ela fala em hebraico, o Knesset. Ela não fala Knesset, ela fala uma outra palavra, que é o parlamento. Você viu como eu tenho costume já de explicar tudo? Claro, claro, que bom. Que bom. Então, eu, por exemplo, já traduzi o Putin algumas vezes, mas nunca o Putin diretamente. Poucas vezes eu acho que ele falou em inglês. É sempre um tradutor, interpretando o Putin e eu pegando no inglês. O Xi Jinping, que tem os melhores intérpretes para o inglês, são sempre perfeitos, os intérpretes de chinês para o inglês. Então, às vezes o Netanyahu está falando em hebraico, e aí os discursos dele em hebraico são mais raivosos, são mais, você Uhum. está falando para o povo dele, ele é Entendi, mais nervoso. entendi.
É, e aí aumenta a responsabilidade, ou pelo menos a gente tem que, acho que a gente deveria sempre fazer dar essa informação, né? Esse discurso originalmente está sendo feito na língua dele, no hebraico, até para a gente separar certas, porque quando começa a ser muita tradução em cima da outra, é quase um telefone sem fim em algum É, momento, né? Corre esse é, risco, é. né? Não, e se é uma língua que as pessoas conhecem, tipo um francês. Eu não faço francês, Uhum. mas a pessoa ouve uma palavra lá e eu vou demorar ainda um tempão, porque eu vou ouvir ela no inglês e depois eu vou jogar ela para o português, a pessoa fala: Pô, tá demorando. "Espera aí, né". Outro momento que deve ser muito delicado deve ser um debate presidencial. O mais recente, talvez, Trump com Biden. Eh, Como é que se faz isso? Porque normalmente são 2 moderadores, ou às vezes é um moderador só, e claro, 2 candidatos. Não é uma profissional só que faz tudo isso. Não. E nesse caso, a gente monta equipe com bastante antecedência, a gente Uhum. vai estudando junto, a gente pega aquele glossário e todo mundo vai trocando ideia o tempo todo, Aham. e cada um faz um. E nesse caso a gente faz homem, mulher faz mulher, né. Então, a Mas nessa gente eleição não tinha homem, não tinha mulher. teve a Câmara, Ah, bom, já tô e a pensando no vai e a moderadora, e as é, é. moderadoras também, né. Ah, sim. Então, eu e a Nathalie, a gente chamou o Renato Geraldes, o Wagner Pimenta, o Bruno Oliveira, e aí eles foram revezando nos papéis de moderador ou de candidato. E aí a gente Entendi. fica no estúdio, aqui, todos com fone, e cada um faz a voz daquele que você está interpretando. Só que muitas vezes é complicado. Você não consegue isolar no fone só a voz daquele candidato? Não, não. A gente olha, a gente fica os 4 com um carão na tela para ver se você está falando ou não. No caso do Trump, ele sempre interrompe, né. Uhum. Então, a gente fica observando, mas assim, um olha para o outro e às vezes a gente até põe a mão, tipo, no outro e fala: "Vai", porque, por exemplo, eu estou fazendo a moderadora, ela faz uma pergunta e até eu concluir minha pergunta, o Wagner, digamos, que é o Biden, já está ouvindo o Biden responder, mas eu não terminei ainda de traduzir a pergunta, então ele tem de esperar e eu sinalizo para ele, aí ele começa, entendeu. Então é uma coreografia que a gente faz ali na hora. E nessas interrupções que o Trump, porventura, possa vir a fazer, deve ser muito complicado também. Aí a gente atua junto, interrompe junto, e fala no meio, e briga. É um momento tenso, é um momento bem tenso. Aquele debate, e eu falei, por isso que eu me confundi com a Câmara, porque estava na minha cabeça aquele debate Trump-Biden, o primeiro da campanha presidencial americana, primeiro e único, porque o Biden logo depois desistiu, Por aí causa por causa daquele debate, é verdade, aí entrou a Kamala Harris. E nesse debate, eu confesso que eu não ouvi a sua tradução, porque eu estava lá em Washington. Me mandaram para lá. O debate foi em Atlanta, mas eu fiquei em Washington, na sede da CNN, e fiquei vendo em inglês, e confesso que eu pensava, gente, ele falava muito mal. Ele não concluía frases. Ele não conseguia concatenar ideias. sim, E aí eu pensando, como é que se faz uma tradução dessas? Porque quem está ouvindo pela tradução pode não perceber essa dificuldade na exato, articulação. exato. Deve ser um desafio a mais para vocês intérpretes isso. É porque a gente não pode corrigir a pessoa. Não pode corrigir. Eu já ouvi, pessoas cometendo erros, e eu repeti o erro no ar, mas e se ele se corrige daí um pouquinho? Com que cara eu fico, Uhum. né? Então ele falou: "Emprestamos 20 milhões para a Argentina", e eu falo: "Não, foi 20 bi". Ele está falando 20 milhões, eu não vou corrigir, porque daqui um pouquinho ele fala assim: "Não, foram 20", entendeu? E Entendi. no caso do Biden, eu lembro que foi desesperador, o Renato estava fazendo Biden, e eu lembro que ele falava, e a gente olhava para ele e a gente não conseguia ajudar, porque um ajuda o outro, a gente fica com as telas abertas, com outra coisa que a gente faz quando está junto, a gente põe no Word e escreve palavras grandes para o outro enxergar. Se ele perde uma palavra, se ele perde um número, ele olha para o lado e fala: "O colega está ajudando". A gente não conseguia ajudar o Renato, porque a gente também não estava entendendo. Então ele acompanhou, ele não podia, suavizar Boa. o discurso, porque senão os caras falam assim: "Nossa, falaram que ele foi tão mal, mas eu lá na CNN ele estava respondendo direito". Não, você não pode.
porque isso foi o tema do dia seguinte, ele não respondeu nada direito, né. Ah, muito bom, Denise. Olha, já está quase completando com nossos 40 minutos, que tradicionalmente é nosso programa, mas a gente vai terminar agora com uma maneira diferente do que a gente fez nas outras entrevistas, porque é muito importante, até para a gente conhecer mais ainda a sua função aqui, se você puder indicar um livro, ou um filme, uma série, que trate do seu. Ou não trate, pelo contrário, quando você quer desanuviar mesmo, não, eu vejo. Vídeo dos gatinhos, vídeo gatinho no TikTok. Não, mas alguma coisa que ligue você à sua profissão e que mas que seja bem feito, é claro, e que você pra gente entender melhor como você trabalha, através de algo que a gente possa alcançar. Olha, eu acho que um livro que, deve ser lido sempre, é Hum. 1984, de Ah, George Orwell, qualquer uhum. coisa que o George Orwell tenha escrito, porque, eh, em inglês ou em português, Eu ia perguntar isso, no original ou hum, em português? eu gosto muito de ler no original, Aham. gosto muito de ler no original. Tem boas traduções, mas eu prefiro ler no original. Dá a Revolução dos Bichos para o seu filho o quanto É uma antes, graça, para né. já se acostumar com esse contexto político, que Uhum. não é político, né. E eu acho que tem 2 séries que a minha série favorita da vida é Família Soprano. The Sopranos, que está na HBO, é a coisa que eu revejo todo ano, porque ela é uma construção de texto, de personagem, de direção, de atuação que é impecável. Ah, legal. Mas uma série que eu acho que é meio esquecida, 2, mais 2, Hã. é The Wire, que é também da HBO. É uma série que fala do crime em Baltimore, e a cada temporada eles vão ampliando. Eles começam com os aviõezinhos do tráfico, então a primeira temporada é focada neles, a segunda temporada é focada na corrupção da polícia, Hum, a terceira vai para a imprensa que está morrendo ali na cidade, a quarta vai para os políticos. olha. É muito bem construído, Ah, The não vi. Wire. E que é o grampo, né, porque tem ali a história Sim. de grampear. E uma outra que também é uma série esquecida, que é do mesmo criador de The Wire, é Treme. Treme é uma série que, se passa em New Orleans, Uhum. logo depois do Katrina. Katrina. Eu curiosamente estive em New Orleans 2 vezes, antes e depois do Katrina. E então ela bateu bastante, assim, em mim, mas ela é legal porque ela mostra como as políticas públicas, tem a ficção, tem a música, ela é uma série, hum, plural, assim, com muitas camadas, mas ela mostra como as políticas públicas, hum, podem ser bem intencionadas, mas muitas vezes não chegam a lugar nenhum Hum. por 1000 fatores. Então você tem essa leitura também, que é a mesma que você tem em The Wire também, que tem políticas antidrogas, que é a polícia, que isso, que aquilo, mas quando você vai tirando do micro e indo para o macro, você vai vendo que o buraco é tão mais fundo. Então eu acho que, são meio cabeçudas as E é claro indicações, que mas essas são séries ótimas. e filmes você assiste sempre no original. Eu gosto de ver com legenda, É. porque, né, dá relaxar um pouquinho, sabe, não ficar também o tempo todo principalmente quando tem muita gíria como nos Meninos Traficantes em Baltimore ou os mafiosos Aham. em New Jersey, e aí eu falo: "Não estou trabalhando, né, deixa". Muito bom, muito bom. Deixa eu guardar minha capacidade para CNN. É, exato, exato. Agradecemos. Denise Bobadilha, muito obrigado. Foi um Eu é que prazer conversar com agradeço, você e eu é que conhecer mais sua agradeço. função, a função de uma intérprete e como nos ajuda aqui na CNN. Se a gente tem esse trunfo que é ter a CNN Internacional com a gente, ter a Denise é mais ainda um trunfo, ainda mais especial, já que facilita muito o nosso entendimento do que vem lá de fora. Obrigado mesmo. Muito, muito obrigada. Até a próxima, pessoal, com mais uma edição do nosso Bastidores da Notícia. Tchau.